Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exercício para usar que usa a interpretação geométrica do vetor gradiente normal às curvas de níveis. A ideia que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: vamos pensar novamente do problema da formiguinha dentro de uma panela e vou supor que esteja quente demais ou frio demais para a formiguinha. A pergunta é, qual a trajetória que ela tem que tomar, que ela vai ter que fazer para que ou esquente o mais rápido possível ou esfria o mais rápido possível. Então, ao invés de me preocupar só com a reta normal, com a direção normal, eu vou me preocupar com a trajetória totalmente. E é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira é, encontre a família de curvas que são ortogonais às curvas de níveis dessa função aqui. f de xy igual a x2 mais y2. As curvas de níveis são círculos. E o que eu estou pedindo é o seguinte: pego um ponto, vamos chamar de x0, y0, e pergunto, pego o vetor normal. Só que quando eu quero achar uma curva em que, em cada ponto da curva de nível, essa curva ainda é normal a ela. Por exemplo, eu vou te dar a resposta e vocês vão entender o que estou querendo com isso. Se eu pegar essa reta que passa pela origem, em cada ponto que a gente considerar do círculo, isso aqui é perpendicular, isso aqui é perpendicular. Se eu considerar essa reta até no outro lado, perpendicular, perpendicular. O que essa reta tem de propriedade? Ela é perpendicular, ao mesmo tempo, a todas as curvas de níveis da função. A mesma coisa se eu considerar essa reta aqui. Ela vai ser perpendicular. A tangente dela é perpendicular ao raio. Então, essa vai ser nossa família de ortogonais. E o que eu vou querer fazer é como que achar ela. Ou seja, eu quero uma curva que seja ortogonal a todas as curvas de níveis. Ou seja, se a formiguinha estiver aqui e eu quero, vamos supor que esteja muito quente, se eu quiser esfriar ou esquentar, o caminho que a formiga tem que ir é por essa reta. Se quiser esquentar por um lado, se quiser esfriar por outro, dependendo da situação. Então, vamos fazer essa conta. Então, se eu quero a formiguinha, então vou considerar a minha curva sigma t. Tá? Eu vou parametrizar essa curva. Isso aqui é igual a x de t e y de t. E eu vou supor que vamos supor que essa aqui é o meu traço da minha curva e aqui é o meu ponto x0, y0. E eu vou pedir que sigma de 0 seja igual a x0, y0. Agora, qual é a propriedade que eu tenho dessa curva? Bem, vamos calcular primeiro o gradiente da f. O gradiente da f no ponto x de t, y de t, eu sei calcular. É exatamente 2x de t, 2y de t. E o que eu estou exigindo é que minha curva, a tangente dessa curva, seja normal às minhas curvas de níveis. Para que minha tangente dessas curvas seja normal às curvas de níveis, exigência. É que sigma linha seja paralelo, sigma linha seja paralelo ao gradiente de f, no ponto considerado, x de t, y de t. Então, o que significa isso? Paralelo, então, tem duas maneiras. Uma delas é o seguinte: x' de t é igual a 2x e y' de t é igual a 2y de t. Essa é uma das maneiras. Uma outra maneira, você pode tirar o 2. Eu só quero que seja paralelo. Se eu dividir por 2, não tem nenhuma diferença. E eu sei que x de 0 e y de 0 é x0 e y0. Então é isso que eu tenho que resolver. Então vamos usar uma ideia de cálculo 1 de equações diferenciais.
que é o seguinte: qual é a função ou a única função cuja derivada é ela mesma? Lembra que o x depende de t. Então vamos lembrar, é o do formato exponencial de t. É a única função. Na verdade, 2 vezes exponencial de t, 3 vezes exponencial de t. Qualquer constante vezes exponencial de t é a única que faz isso. Então nós temos que x de t é igual a isso. Opa. Só que quem é c? Eu tenho esse ponto de partida. Então, se pensar um pouquinho, só pode ser isso. Quando t é igual a 0, c é igual a x0. E aqui é a mesma coisa. Y de t é igual a y0 exponencial de t. Juntando isso aqui tudo, olha o que conclui. Eu tenho que x, vou tentar sumir com t para achar o traço. Ao invés de ficar, vamos achar o traço da curva com essa parametrização, vamos achar a equação x em função de y. Então nós temos que x é igual a x0 vezes exponencial de t, é y de t dividido por y0. Ou se preferir, para evitar problemas no zero, y0 vezes x menos x0 vezes y é igual a 0. Se pensar um pouquinho, é a equação que passa por x0 e y0 e pela origem. É a reta. Tá, a segunda questão, vamos trocar um pouquinho aquele problema para esse tipo aqui. Agora, desde minhas curvas de níveis serem círculos, minha curva de nível são elipses. Então, novamente, eu vou ter que procurar um sigma de t igual a x de t, y de t. Agora eu tenho que o meu sigma linha, etc. E vou supor que o meu sigma de 0 é igual a 1. Fixei um ponto. Tá, agora eu quero saber se minha formiga está aqui no ponto 1, que trajetória ela deve tomar. Tá, qual é que é ortogonal a todo mundo. Agora não vai ser mais a reta, vai ser alguma coisa mais curvada. Vamos ver quem é essa curva. Então, eu sei que o gradiente de f no ponto x de t, y de t, que eu ainda quero descobrir quem é exatamente 4x 2y de t. E eu quero que isso aqui seja paralelo à sigma linha de t. Por quê? Porque eu quero que a direção tangente da minha sigma seja perpendicular à curva de nível. É a mesma coisa que dizer isso. Um dos jeitos de fazer isso, então, é supor que x' de t, esse aqui é x' de t, y' de t, vou igualar, mas igualar isso, o dividindo por 2 é a mesma coisa. Vou manter o dividindo por 2. É igual a 2 vezes x de t, e y' de t é igual a y de t. Tá? Dividir essa expressão aqui toda por 2. Se pensar um pouquinho, é a mesma ideia de cálculo diferencial, quando a função é 2 vezes, é exatamente exponencial de 2t, e qualquer constante vezes exponencial de 2t faz isso, só derivar. Mas como x de 0 é 1, então c é 1. A mesma coisa com y de t. O y de t é igual a exponencial de t. Ao invés de fazer a equação paramétrica, vamos fazer isso. Y² é igual a exponencial de 2t, e isso aqui é igual a x. Y² é igual a x, é a parábola. Então vai ser exatamente essa figura aqui. E vai ser perpendicular a todo mundo. E é isso que a gente queria passar. Como achar essa trajetória é possível para exemplos razoavelmente simples e que mais envolverá uma equação diferencial. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.